Cara, pra falar a verdade, as festas de final de ano normalmente representam pra mim a fase mais depressiva do ano todo. Talvez porque é justamente a época onde você tem uma pressão do caralho pra simplesmente mostrar que tá feliz. Tipo, é Natal, é Ano Novo e pra muita gente é um completo absurdo simplesmente conceber a ideia de que nessa data existe alguém que simplesmente tá infeliz. E sim, eu sei que isso que eu tô falando basicamente eu tirei de Gremlins, mas não deixa de ser verdade. A real é que eu queria muito falar sobre esses sentimentos de final de ano, principalmente por ser um meio, na verdade o único que eu tenho, para realmente falar dos meus sentimentos. Mas eu sinto que eu simplesmente não posso fazer isso do nada. Eu sinto que eu preciso de um contexto para poder fazer isso. E buscando na minha memória algo com o qual eu possa fazer, sei lá, uma analogia a esses sentimentos, eu acho que o que mais traduz o que eu tô querendo dizer são os filmes do Gaspar Noé. Eu sei que eu já falei dele aqui antes. Na verdade eu falei de um filme bem específico dele, no caso o Irreversível, mas de fato ele é um dos meus diretores favoritos e eu gosto de falar dele em todas as oportunidades que eu tenho. Até porque ele é um diretor que eu sinto que realmente consigo me identificar muitos dos sentimentos que eu sinto. Mas o que eu queria fazer aqui é só uma pequena referência, uma pequena analogia, uma pequena base para uma ideia que eu tô querendo dizer aqui. Bom, além de luzes vibrantes pra caralho e uma cinematografia que vai ou te fazer vomitar ou te fazer ter um ataque epiléptico, os filmes do Gaspar Noé são realmente definidos pela extrema melancolia que ele consegue fazer você sentir. Algo que no passado eu já me referi como niilismo, mas que parando pra pensar, e você vai ver que o que eu tô querendo dizer aqui com esse vídeo é justamente isso, não é exatamente niilismo. É simplesmente melancolia. Na verdade, eu acho que o único filme dele que dá pra realmente chamar de niilista é Irreversível. Então esse vai ser a pequena exceção aqui do que eu tô querendo dizer. Uma vez que o niilismo, na maioria das definições que você vai achar por aí, culmina com o pensamento de que a vida e a própria existência simplesmente não valem a pena ou são inúteis. São conceitos que simplesmente não valem a pena lutar, não valem a pena correr atrás, e que simplesmente são inalcançáveis, uma ilusão. Mas se você parar pra pensar, você vai ver que, na verdade, tanto os personagens quanto os filmes em si do Gaspar Noé, na verdade, são movidos por uma ou outra mensagem de alguém buscando por uma boa razão pra viver, ou pra simplesmente existir. Sim, é tudo extremamente pessimista e deprimente pra caralho, mas existe ainda assim uma busca, uma necessidade de encontrar a vida. Como se mesmo a coisa ou a criatura ou a pessoa mais miserável merecesse de fato uma chance de pelo menos poder correr atrás dessa razão para viver. E assim, se você já assistiu Um Contra Todos, que é, eu acho que o primeiro longa-metragem do Gaspar Noé, você sabe mais ou menos do que eu tô falando. Tipo, cara, realmente eu acho que não tem como falar desse filme ou falar de qualquer coisa do Gaspar Noé sem pelo menos pensar no final desse filme, que puta que pariu, é estranho. Que é basicamente o seguinte: o protagonista de Um Contra Todos, no final do filme, ele completamente dominado pelo sentimento de solidão, de depressão, de desesperança e de frustração e de todas as emoções que a gente considera como negativas, ele simplesmente tem um momento onde ele fantasia com ele matando a filha dele e logo em seguida cometendo suicídio, já que ele simplesmente quer fugir de tudo isso, ele não quer mais continuar vivendo porque a existência dele já não tem mais sentido. O ódio que ele sente pela vida, o ódio que ele sente pelas pessoas, simplesmente foi superado pelo vazio do coração dele. E não existe mais nada pra ele, mais nada na mente dele, mais nada no coração dele, pelo qual ele acredite que vale a pena lutar. Mas enquanto esse personagem fantasia isso tudo na cabeça dele, ele passa a ter uma epifania. Ele percebe que ele simplesmente não consegue se conformar com a ideia de que ele vai machucar ou abandonar a filha dele. Ele simplesmente não quer pensar nisso. Então ele desiste disso, ele desiste dessa fantasia, desse escapismo que é o suicídio, e passa a simplesmente ter um momento de catarse, onde ele percebe que o amor que ele sente pela filha dele e a necessidade que ele sente de proteger ela e dar carinho pra ela, já que ela é a única coisa, a única pessoa que ele tem na vida dele, e ele também é a mesma coisa e a mesma pessoa que ela tem na vida dela, ele simplesmente se conforma que o amor que eles têm um pelo outro já é o suficiente para ele continuar vivendo.
infelizmente, quando eu digo o amor que eles têm um pelo outro, infelizmente é um pouquinho exagerado, porque simplesmente o final desse filme termina com... bom, incesto. Nice. Porque, né, é um filme do Gaspar Noé e tem que terminar com algo realmente bem nojento. I know many people here don't do drugs. You should regret it. Pra mostrar que a vida não é perfeita, que a vida realmente é uma grande bela bosta. Esse é o tipo de final que a gente chama de doce amargo. É isso que eu tô querendo dizer com melancolia. Não é uma desesperança completa como num niilismo. Ele tem o amor da filha dele, mas é um amor doentio, é algo que é errado. De fato, ele considera isso, ele assume a ideia de que realmente é errado, ele concorda que é errado. Mas que até a criatura mais miserável, ela consegue encontrar uma razão pra viver. Mas, ok, depois de tudo isso você me pergunta, o que isso tudo, o que essa porra toda tem a ver com festa de fim de ano? E, cara, essa é uma boa pergunta. Bom, a princípio, à medida que eu me aproximava das festas de final de ano, eu acreditava que realmente isso era um puro niilismo da minha parte. Eu achava que o sentimento de solidão e de frustração que eu sentia eram simplesmente absolutos e imbatíveis. E eu achava que, sei lá, beber sozinho até desmaiar na noite de Natal era a única coisa que eu podia fazer. Eu achava que era a palavra final. E pra falar a verdade, eu ainda vou fazer isso. Mas então eu parei e pensei, cara, o que exatamente acontece depois disso? O que vai acontecer na manhã seguinte? O que vai acontecer quando eu acordar e eu ver que é 1º de janeiro, no caso do fim de ano? Bom, eu cheguei à conclusão de que mesmo tendo uma noite de Natal, tendo um final de ano solitário e um tanto quanto realmente depressivo, na manhã seguinte eu vou levantar, lavar o rosto e tentar continuar com a minha vida. Eu vou simplesmente esquecer que foi um Natal miserável, que foi um ano novo miserável, e eu vou simplesmente continuar buscando um motivo pra continuar vivendo. Porque, cara, mesmo sendo melancólico, mesmo sendo ruim, não é algo que não tem uma esperança. Isso não é niilismo. Isso é apenas melancolia. Sempre existe uma esperança. A verdade é que a gente foi presenteado biologicamente com um senso de preservação natural. O ser humano, ele é um animal e ele tem esse instinto de continuar vivendo, de justificar a própria natureza, de justificar a própria vida. Esse instinto de tentar justificar a própria existência, de tentar justificar o porquê ele merece continuar vivo. E não importa o que aconteça, não tem como tirar isso de você. Você vai sempre se apegar à vida. Você vai sempre criar na sua cabeça algum motivo. Você quer continuar vivendo. Você quer sorrir na manhã seguinte. Então, parando pra pensar, eu cheguei à conclusão de que melancolia e niilismo não são a mesma coisa. E você pode se sentir absurdamente melancólico, mas no final, cara, você vai ficar bem. No dia seguinte, na manhã seguinte, você vai estar bem. E mesmo que você não esteja bem, você vai lutar pra ficar bem. Porque essa é a sua natureza. O Natal, o Ano Novo e, sei lá, esse sentimento negativo que você pode estar sentindo, essa melancolia, ela vai passar. E tudo vai voltar ao normal. Porque realmente, verdadeiramente, você vai ficar bem. Feliz Natal. Feliz Ano Novo e obrigado por tudo.